Felipe, então, agora? Oi? Não, mas o Felipe está ali. São os três. Ah, são três. Boa tarde. Meu nome é Felipe Félix e Silva, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, mestrado acadêmico. E junto com meus dois colegas, o Eric e o Vinícius, a gente propôs um artigo, até um tanto inusitadamente, né, para poder participar das discussões do Encontro de Direitos Culturais. Tanto o Eric como o Vinícius são alunos da graduação em Direito da Federal do Ceará, do segundo semestre. E todos nós três somos alunos nós somos pesquisadores, membros do Grupo de Estudos em Direitos e Assuntos Internacionais. Então, o nosso recorte de estudo é o direito internacional. E nós, então, tentamos propor um artigo que trouxesse uma perspectiva desse encontro cultural, do encontro de culturas para a temática do nosso grupo de trabalho lá, que é basicamente economia, e o aspecto do direito internacional. Então, nós fizemos um artigo intitulado Mercado de Artes e Estado Pluriétnico, Relações no Contexto Pós-Moderno. A gente parte de alguns pressupostos no artigo, eu vou apenas fazer uma breve introdução e passar para os meninos, principalmente no que diz respeito aos elementos que já estão compostos no título do trabalho. A gente estuda, basicamente, um recorte da pós-modernidade, ou modernidade, a depender do teórico que se vá adotar, mas principalmente aquela modernidade recortada em Bauman, para chegar numa perspectiva de consumo e da necessidade de você consumir um objeto que pode ser cultural ou pode ser artístico. E esse mercado, essa mercantilização da arte e da cultura, traz uma situação, né, que foi inclusive estava até sendo debatida pelo professor que estava antes de nós aqui utilizando o espaço, né, de aspectos hegemônicos e contra-hegemônicos na utilização do encontro do homem com a arte. Então, o nosso propósito é fazer uma pesquisa basicamente exploratória, mas obviamente tendo alguma análise crítica, justamente para fundamentar e para basear pesquisas futuras que nós venhamos a fazer nesse aspecto específico do mercado da arte, do mercado de bens artísticos. Então, a nossa pergunta inicial foi basicamente como que se promove o contato entre o homem e a arte num contexto de pós-modernidade. Pós-modernidade, esse aspecto sociológico que eu já falei. E agradeço a atenção e vou passar agora a palavra para os meninos para eles poderem fazer a apresentação específica das partes que compõem o artigo. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Eric Henrique e a gente dividiu basicamente o artigo assim, em quatro partes, sendo que na primeira a gente tratou melhor de traçar umas considerações acerca da arte, assim, realmente da economia. A gente escolheu o artigo da Sandra Albuquerque Reis, que ela traçou, assim, traçou de forma clara um pouco da história da arte, assim, desde a pré-história ao período mais moderno. Junto a ela, a gente tomou também o Huckmark para dar um pouco mais de historicidade à arte, que é um autor do século passado, ele cita um pouco isso. Nesse ponto, a gente quer deixar claro assim, que na pré-história, pelo menos, a gente não tem arte como mercado ainda, ou pelo menos a ideia de mercado, porque os autores de obras artísticas, eles não viam nem como arte, nem como forma de ganhar dinheiro ou ganhar algum status. É evidente que isso mudou um pouco ao decorrer dos séculos, e a gente vai dar um salto bem longo na história, e vai chegar assim na Idade Média, em que, na Baixa Idade Média, as pessoas ainda não tinham essa ideia de arte, assim, de arte como uma coisa individual, uma coisa produzida por mim. Tanto que muitas das obras produzidas nessa época não tinham assinatura. Isso vai mudar mais ou menos com o Renascimento, tanto por questões econômicas, quando
as pessoas precisavam realmente vender o seu trabalho como forma de viver e, por isso, assinavam as obras para que pudessem ganhar notoriedade, para que realmente o trabalho fosse delas. Esse ponto é bastante importante, que para Huckmark, pelo menos, nesse momento, o autor da obra artística deixa de ser um artesão, um artífice, e passa a ser um gênio, realmente, alguém que consegue, na sua obra, usar-se de todos os meios da humanidade possíveis para construir algo que, por outro, não seria possível. Fazendo outro salto histórico, a gente sai desse momento de renascimento e vem para um começo do capitalismo já um pouco mais avançado, em que realmente o artista ele se vê um pouco mais livre e praticamente muitas das produções são abarcadas. Nesse ponto, a gente usou a Françoise Berramon, que escreveu a Economia da Cultura. Por sinal, ela foi ministra da Cultura, se bem me engano, no finalzinho do século passado na França, em que ela concatena bem ideias sobre realmente como a arte pode ser vista na sua forma mercadológica. A gente não queria traçar, assim, de fato, definir a arte estritamente como algo de mercado, e sim que apenas uma forma de nos desenvolver a pesquisa. Passando para o segundo ponto, nós temos a arte num contexto pós-moderno. Já foi começado pelo nosso amigo aqui, Felipe, mas o que a gente realmente usou do Bauman, principalmente, foi a sua ideia de consumo. Consumo, uma coisa que é realmente inerente a toda forma de ser vivo, e que a existência pressupõe consumo. Na nossa pesquisa, a gente tomou que a arte tem que ser consumida, assim, porque é algo que realmente importa ao ser humano. Então, a gente meio que juntou essa ideia do consumo para Bauman e da ideia de que a arte deve ser consumida. Outro ponto que a gente viu em Bauman foi a diferença de modernidade e pós-modernidade, assim, que ele vai chamar de sociedade de consumidores, a pós-modernidade, e a sociedade de produtores, que seria a modernidade. Nesse ponto, Bauman diz que, na época dos produtores, a apropriação e a posse das obras e também de outros bens é que caracterizava a satisfação do indivíduo. Com o passar do tempo, os indivíduos eles trocaram a arte por uma sensação. Ela deixou de ser a apropriação e a posse para passar uma forma de sensação. E essa sensação que deve estar ligada realmente ao mercado consumista, realmente ao mercado, e a toda uma lógica consumista. É evidente que nós não somos partícipes dessa ideia, assim, de que a arte deve ser tida totalmente como uma ideia de mercado. Num terceiro ponto, a gente trata dos desdobramentos jurídicos do acesso à arte. Esse ponto eu acredito que seja a parte mais densa do artigo, uma vez que nós começamos com o artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que procura castelar realmente os direitos culturais dos indivíduos. E nós nos usamos desse conceito, que é um conceito de direito internacional, e assim, que procura ser universal a todos os homens, como pressuposto de que todos os indivíduos precisam realmente ter a sua cultura protegida. E uma coisa, assim, fazer um parêntese, é que a própria adoção de direitos humanos como universais de certa forma, um imperialismo cultural, porque é algo que foi criado na Europa no final da Segunda Guerra Mundial, que, de certa forma, não conseguiu abranger a plenitude de todos os países. Enfim, a gente não pode se usar dessa proteção de direitos culturais como uma forma de imperar ainda mais sobre culturas marginalizadas, que não se deveriam. Para tentar contornar esse problema da não adequação de todas as culturas, tanto no mercado, por não estarem ligados diretamente a uma lógica consumista, a gente procura, junto, por exemplo, do Boaventura de Souza Santos,
uma forma para minimizar os danos a essas culturas menores. Menores no sentido de não uma total abrangência, como existe em outras. Ele propõe, o Boaventura, uma hermenêutica diatópica, que seria ver a cultura do outro de uma forma a não menosprezá-la. Amartya Sen já dizia, e a gente também usa ele como referencial teórico, principalmente nessa parte, que é impossível você pensar numa cultura una. Por sinal, no próprio livro do Amartya Sen, não foi citado no artigo, ele diz que a ideia de seno e cosseno que existe na nossa cultura, ela vem dos indianos, mas os indianos eles se negavam a usar realmente esse conceito por achar que era ocidentalizado. Mas a origem realmente etimológica das palavras, a etimológica da palavra, era de origem indiana. Então, assim, é impossível você imaginar que a cultura não vá se mostrar de outras formas em outras culturas e que ela pode voltar para você. Então pensar que existem culturas universais e que existe uma cultura una, pelo menos para nós é um contrassenso. Dito isso também, a gente também escolheu o princípio da tolerância proposto pela Unesco, de que realmente as pessoas devem exercer uma ação só tolerante sobre o outro, a ponto de não querer obrigá-las a algo que não lhes é pertinente. Obrigado. Boa tarde, eu me chamo Vinícius. Dando introdução à quarta parte do nosso trabalho, em que nós tratamos realmente o conceito do Estado pluriétnico. E nesse contexto nós tentamos não só definir o que é o Estado pluriétnico, mas também apresentar suas características. Dessa forma nós entendemos que o Estado pluriétnico se baseia em alguns princípios básicos. E logo de início nós entendemos que é estritamente necessário que para essa relação de respeito que se pede na forma do Estado pluriétnico, é necessária a superação de algumas divergências. Isso é muito tratado no princípio sobre a tolerância. Isso já entrando na fundamentação do nosso quarto ponto de desenvolvimento, nós usamos como fonte a Declaração dos Princípios sobre a Tolerância da Unesco, para dar uma fundamentação sobre o que de fato é essa tolerância tratada. Não entendida como uma obrigação, um dever imposto a todo cidadão, mas como uma consciência que todo cidadão deve ter. Também nesse contexto do Estado pluriétnico, então, nós entendemos que é necessário fornecer o requisito básico para que todas as etnias tenham a possibilidade de se desenvolver. Isso se encontra, então, no contexto do etnodesenvolvimento, que nós capturamos a partir da 14ª Cúpula Ibero-Americana, entendendo o etnodesenvolvimento como a capacidade de autodeterminação, de funcionamento de organizações próprias de poder e do seu exercício de suas particularidades individuais e em relação à cultura. Já de acordo com isso, que apresentado de forma breve sobre o Estado pluriétnico, nós entramos na conclusão. Na conclusão, nós entendemos que, de fato, o Estado pluriétnico pode se apresentar como uma solução viável para as formas negativas que derivam do mercado de artes. Embaseando esse conteúdo da forma negativa, nós usamos exatamente Bauman, a visão pessimista que ele tem sobre alguns pontos de como é tratado o mercado de artes hoje em dia. A partir disso, nós entendemos que o Estado pluriétnico, sim, pode ser uma solução para esses problemas impostos, como, por exemplo, a massificação cultural. Entendendo que, nessa forma pluriétnica, nós poderemos ter realmente um respeito às particularidades de cada etnia. Dessa forma, nós entendemos também que não só se faz necessário, mas como fundamental também, que haja realmente uma relação de respeito entre não só as etnias presentes em um estado, mas também entre os diversos estados. Porque o que acontece hoje em dia, que nós notamos, é que há uma profunda importação de conteúdos artísticos e não a valorização dos nossos próprios. Finalizamos então nosso trabalho, agradecemos a oportunidade e estamos abertos aqui a quaisquer questionamentos. Muito obrigado. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês falaram de mercado, Bauman, eu estou imaginando que vocês estão falando do mundo líquido, essa coisa toda. Como é que vocês ancoram isso com um outro modelo de análise,
que está pressupondo, pelo que eu entendo disso, né, um pouquinho, é pouco, está pressupondo identidade, está pressupondo etnia, que não tem nada de líquido nisso. Como é que vocês relacionam a produção artística e as possibilidades de produção de algo que a gente pode imaginar como próximo da produção artística com o mundo líquido do Bauman? Justamente por isso, porque a gente parte do pressuposto que a sociedade que nós vivemos é realmente uma sociedade líquida, mas Bauman abre uma linha de raciocínio, pelo menos penso eu, de que as consequências são nossas, assim, por atos nossos. Nós, de certa forma, temos consciência do que fazemos. Então, o que a gente propõe é que, apesar do pessimismo de Bauman mostrar uma sociedade muito, muito terrível, é possível sim essa mudança. E é por isso que, apesar dele dizer que as coisas são líquidas e os limites não são definidos, não significa que, numa sociedade posterior ou por ações nossas, isso não possa acontecer. Então, o que a gente apenas para complementar, eu acho que uma das ideias que mais fica depois da leitura do Bauman é essa pluralidade que existe entre os indivíduos, né? Ele diz que nós somos uma multidão de pessoas solitárias. Então, como é que você consegue compatibilizar uma situação de que existem milhões de pessoas solitárias, existem multidões de indivíduos, mas, na verdade, existe uma imposição, uma massificação cultural, como o Boaventura diz, um movimento de cima para baixo, né, de globalismos localizados, que impõem ou então que colocam algum tipo de objeto cultural único. Então, o mais importante dessa questão da modernidade ser líquida é esse aspecto que, a nosso ver, é interessante, de que os indivíduos eles são plenos e eles são múltiplos, e exatamente por isso as formas que eles terão de fazer a apreensão desses objetos culturais, eles também devem ser múltiplos, eles devem ter essa capacidade, essa plena liberdade de encontrar o objeto que seja mais compatível com a sua identidade, nem que seja aquela dicotomia que Bauman levanta, da comunidade que existe, daquela comunidade que nós queríamos ter. Como não existe a comunidade utópica, aquela comunidade que a sociologia traz, de vínculos afetivos plenos, porque a liquidez atinge inclusive as relações humanas, a comunidade que nós podemos ter são aqueles grupos de indivíduos que estão ao nosso redor e aquele grupo de indivíduos que nós escolhemos para fazer parte da nossa aproximação mais íntima. Então, como que se compatibiliza uma situação dessa, de uma pós-modernidade, em que os indivíduos escolhem com quem viver, não são, mas estão no momento, com os fluxos culturais que se impõem. Então, nosso propósito em aproveitar o referencial teórico do Bauman é justamente porque ele traz essa incrível pluralidade de relações humanas e como isso se coloca diante dessa impossibilidade de você perceber a cultura como apenas a cultura hegemônica. Existem fluxos que são contra-hegemônicos e que devem ser entendidos como válidos, até porque a sociedade é plural. Então, se a sociedade é plural e complexa, os objetos culturais que dela são depreendidos também devem ser entendidos como complexos e não apenas massificados. Foi mais ou menos esse o nosso pensamento teórico de partida. Perguntas? Oi, boa tarde. Eu sou Ana Paula, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e eu achei bem interessante o trabalho porque eu também trabalhei o Bauman na minha pesquisa de direitos culturais. Eu não estou apresentando o trabalho aqui no evento, mas eu fiz o TCC sobre direitos culturais. E foi a primeira vez que eu vejo o pessoal da área de direitos culturais trabalhando com Bauman, fiquei bem feliz. E achei interessante o Bauman falar essa questão de que a obra de arte ela é uma sensação, porque ela vai de encontro ao que a Lígia Clark também fala sobre a arte, que é uma artista brasileira bem famosa, já faleceu, e que ela fala que ela trabalha justamente a obra de arte como sensação, como experiência. Achei bem bacana juntar esses dois pontos, tanto do Bauman
quanto da Lígia Clark. E a minha pergunta ela é bem pontual, eu só queria saber quais obras vocês utilizaram para pesquisa, porque, como eu já li alguma coisa sobre isso, eu queria ver se tem alguma literatura a mais que eu não saiba. Os 2 livros mais pontuais do Bauman sobre essa questão do consumo e, consequentemente, da formação de um mercado, que pode ser, inclusive, um mercado de arte, ou então de produtos culturais, é Vida para o Consumo e Existe Ética no Mundo de Consumidores, mas tem também outro livro do Bauman, que ele é um livro de entrevista, que se chama Identidade, que são perguntas feitas ao teórico, em que ele responde diversos pontos de sua obra, principalmente. E nesse livro também ele traz essa questão, que é a dicotomia básica dele, né? A dificuldade de um indivíduo se conter, justamente porque todos os movimentos eles são centrífugos, né? Eles partem de um centro para o todo. Então, e no que diz respeito à arte, essa sensação, né, da produção artística, ela se manifesta justamente nesse aspecto. É possível que você considere um produto cultural, a cultura, como sendo esse elemento sacralizado, ou ele vai chegar um momento que ele vai ser consumido, porque é impossível você não consumir, é impossível você não viver esse mundo de sensações, a necessidade de você permanecer em busca sempre de coisas novas. Então, qual é o limiar da cultura para a mercantilização da cultura nesse aspecto de ética e consumo? Então, acho que basicamente esses 3 livros, né, são os que tocam mais objetivamente o aspecto do consumo e, por consequência, da arte. Essa questão que vocês levantaram sobre universalismo, né, e aí essa relação entre, ou esse modo de analisar os direitos culturais, né, por meio de uma visão de direitos humanos. E isso o professor Francisco Humberto, né, inaugura no Brasil. Esse debate me parece muito interessante e me parece um debate que a gente pode avançar ainda, né? Se ele já é complexo, me parece, em se tratando de teoria de direitos humanos, né? Então, estava até aqui olhando o nome dos autores de novo, na revista Human Rights Quarterly, 2 autores têm um embate célebre, né, sobre esse assunto, universalismo e relativismo, que é o Jack Donnelly e o Rorty, né? E eles debatem direitos humanos de maneira mais genérica, direito à vida, né? E eles tentam chegar a algumas conclusões, se algumas regras se aplicariam de maneira universal em todos os lugares. Se, por exemplo, todo mundo teria o direito à vida em determinada condição, ou se o direito a... Eles fazem toda uma problematização teórica, eu recomendo a leitura a vocês. Se a gente fizer uma analogia para os direitos culturais e trouxer esses debates sobre identidade, diversidade, e aí outros autores vêm contribuir, Ana Paula, Adorno, com a desartificação da arte e a sensação que as indústrias culturais, o consumo traria uma sensação de sublime, né, como a da arte, ou da hibridização cultural, que o Canclini traz também, ou mesmo desse como você falou, que a identidade ela vai mudando. A nossa identidade não é estanque, né? Ela é fluida, né? Então, trazer esse debate para a questão dos direitos culturais, para universalismo e relativismo, me parece ainda mais complexo, o que não quer dizer, a meu ver, que a gente não deva enfrentar esse debate, né? Talvez por isso mesmo ele seja tão instigante, né? Por trazer tantas questões. É um debate complexo, teoricamente, né? Às vezes bastante abstrato, né? Eu não tenho respostas, né? Eu espero que a gente se encontre novamente para continuar, né? E para... Eu estou fazendo mestrado também, analisando o discurso da ONU sobre os direitos culturais, e me interessa muito essa questão. No programa de pós-graduação do qual eu faço parte, o PPG-DH em Direitos Humanos da UFPE, a gente tem tentado desenvolver uma visão brasileira, pós-colonial, decolonial,
Estava conversando ontem com o professor Humberto, estou tentando descobrir que outros teóricos na América do Sul, né, têm tratado do tema. Me ajudem, pelo amor de Deus. Enfim, espero que a gente continue essa conversa e se reencontre por aí. Parabéns. Tem uma perguntinha também. Que a gente estava na apresentação anterior, né, Dani, você falou do caso do assento para as culturas, os representantes da cultura afro-brasileira. E que isso, depois procuraram convidar para a participação o pessoal da cultura alimentar, o pessoal da cultura LGBT, e aí por aí foi, hip hop, etc. E aí logo depois vem uma apresentação que defende o Estado pluriétnico, né, como uma forma de governo mesmo, né? Vocês colocam isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, assim, porque eu fiquei pensando, como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? Pronto, para gravar. Falar um pouquinho mais, porque como funcionaria? Porque eu fiquei imaginando representações étnicas formando um governo. Então vamos lá. Certo. O que nós entendemos, assim, basicamente, o Estado pluriétnico não é para ser realmente só aquilo lá, está escrito aí que é o Estado pluriétnico e pronto, agora nós somos o Estado pluriétnico. Não, de forma alguma. Por isso que nós entendemos que é necessário que haja realmente uma representação de cada grupo étnico. Porque não é plausível imaginar que um latifundiário vai saber as necessidades de uma comunidade quilombola. E nós entendemos que realmente, no caso brasileiro, existe uma concentração de legisladores que são de um grupo realmente concentrado, né? Não são pertencentes a grupos diferentes. Então, o que nós entendemos? Quando você instala realmente um Estado pluriétnico, existindo a possibilidade de cada grupo exercer a sua presença frente ao Poder Legislativo, ele vai realmente se sentir integrado ao país e não excluído. Eu acredito que realmente, na situação em que se encontra atualmente, pelo menos no Brasil, alguns grupos são realmente excluídos, né? Eles não têm uma possibilidade de expressar quais são as necessidades deles. O que eles estão passando, que eles realmente precisam de uma garantia constitucional, por exemplo. Então, o que nós entendemos é que não vai haver essa disparidade de, se eu colocar cada grupo étnico sendo representado lá, não, vão formar vários estados. Não, nós não entendemos assim. Entendemos que se esses grupos estejam lá representados por cidadãos legítimos deles, eles vão se identificar no estado que eles pertencem. Eles não vão se sentir mais excluídos. Então, realmente teria que ser uma garantia, de certa forma, constitucional, para que esses representantes também pudessem instalar frente ao Poder Legislativo. Apenas para fazer uma consideração adicional, essa perspectiva de Estado pluriétnico, mais do que qualquer outra coisa, mais do que, por exemplo, uma forma de governo republicana, uma forma de eleição de representantes com cotas para cada uma das minorias, é mais uma descentralização política. Por exemplo, você aceitar, primeiro, que existem diversas formas de pensar o direito. Não existe apenas o direito brasileiro, mas existe, por exemplo, o direito nativo, o direito indígena. Então, você garantir foros, por exemplo, de decisão, né, para os Yanomamis, para que eles, por eles próprios, consigam, ou, como o professor falou antes, ou desenvolver a cultura, ou modificar a cultura, ou permanecer com a cultura. Então, essa permissão étnica de escolha, ela vai muito além da representação. Ela vai também na escolha do seu próprio futuro e também na descentralização das ações, né, por parte de conselhos quilombolas, ou então conselhos de representação dos assentados, conselho de representação da comunidade afrodescendente, enfim, diversas formas de decidir o direito descentralizadamente com a permissão da Constituição Federal, obviamente, né? Então, seria uma forma de governo? Seria, mas é mais do que isso, é uma permissão para, legitimamente, você contribuir para o Estado que vai reger as suas relações sociais. Então, é complexo, mas nós já temos alguns exemplos, né? Você tem alguns exemplos sul-americanos de estados que colocam um direito mais do que o Estado pluriétnico, mas o próprio direito pluriétnico. A formação do direito se dá não apenas nas câmaras, mas também nos costumes e no sentimento de comunidade que existe entre os povos.
professor Humberto. Eu gostaria de externar minha satisfação com o pessoal da UFC aqui, né? Vocês são do curso de Direito. Isso. Parabéns, e é uma aproximação que a gente sempre quis. Tomara que ela se intensifique e seja mais constante. Vocês têm um orientador? A orientadora geral do grupo de estudos é a professora Tari Montalverne, que é a vice-coordenadora lá do programa de pós-graduação. Vocês são mestrandos, né? Eu sou mestrando, eles são do segundo semestre da graduação. Ótimo, parabéns. Eu cheguei um pouco atrasado, porque estou na organização, e a organização fica chamando a gente, né, para resolver as coisas. Mas eu escutei algumas coisas que eu gostaria de pedir, se possível, um esclarecimento para... vocês ficaram buscando mercado e indivíduo no momento em que o mercado e os indivíduos ainda não existiam, né, juridicamente falando, né? E essa ideia da consolidação jurídica do indivíduo, por exemplo, eu considero que é muito recente, data de 1789, com o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a própria ideia de mercado, esse ano a Carta Magna está fazendo 800 anos, né? Eu acho que a ideia de mercado, de fato, começa a ser inaugurado com a Magna Carta, né? Mais do que um documento constitucional, ele é um documento econômico, na minha opinião. Eu fiz uma pequena palestra a respeito dos 800 anos da Carta Magna, nesse sentido. Então, o próprio Tiradentes, que é contemporâneo da Declaração de contemporâneo da Declaração Francesa, né, de 1789, aliás, foi o ano da Inconfidência, e poucos anos depois, 2, 3 anos depois, ele foi enforcado. A condenação dele demonstrava a inexistência do indivíduo, né, porque ele foi condenado e os descendentes dele, que eventualmente nascessem, também foram, né? Então, o que é que vocês acham dessa observação, de ficar buscando mercado de arte num período em que o mercado não existia? Professor, muito obrigado pela pergunta. Nós gostamos muito dos eventos, da possibilidade que a Universidade de Fortaleza sempre dá, né, a nós, da Universidade Federal do Ceará, com eventos de tamanha magnitude, de tamanha tão bem organizados. Então, nós agradecemos, mais do que acho que a Unifor agradece à Universidade Federal, nós agradecemos em dobro, né, à Unifor por essas oportunidades que nós temos de discutir temas que são tão complexos e tão relevantes. É muito complicado realmente fazer pesquisa em história do direito, né, e exatamente por isso eu queria parabenizar a colega que falou antes da gente, né, por ter citado teóricos que são tão importantes, né, e ter feito um recorte temporal tão preciso, né, do momento de formação de um pensamento de planejamento econômico, de um pensamento de planejamento de Estado, né, os grandes estadistas brasileiros, como Oliveira Viana, para o bem ou para o mal, a depender da perspectiva ideológica de cada um. Mas é sempre complicado você entrar em anacronismos, né, de você procurar, por exemplo, um pensamento federal na Grécia Antiga, quando, na verdade, o que eles entendiam por aglutinação de cidades-estados era diferente, apenas como exemplo. Então, o nosso propósito, na verdade, foi justamente esse, né? Tentar mostrar que o pensamento de o que é a arte como objeto, como uma apropriação de um indivíduo, ela, no decorrer da história, obviamente, ela muda. Então, quando você não tem tecnicamente uma arte no sentido de eu ser dono da minha produção artística, até o período renascentista, quando de fato surgem indivíduos que são vistos como gênios, então eles são escolhidos, né, pelos grandes estadistas da época, então pelos grandes monarcas da época, para fazer determinados trabalhos. Por quê? Porque era sabido que a produção artística deles era diferenciada. Então, de fato, é um tema bastante delicado, porque realmente a visão de indivíduo, por exemplo, se você for olhar profundamente para o direito internacional, você vai ver que o indivíduo só é alçado a sujeito de direito internacional
quando se percebe que ele foi alvo de um holocausto que reduziu a sua dignidade. Então, a partir daí, ele começa a participar dos foros internacionais, começa a se organizar em sociedade civil, começa a estar presente e poder acionar cortes de direito internacional. Então, a depender da teoria, vai haver divergência, sim, de quando surgiu a arte como objeto próprio, quando surgiu o direito como o sujeito, o indivíduo, como esse indivíduo que nós entendemos hoje na era contemporaníssima ou da pós-modernidade. O propósito é basicamente esse, dizer que de fato esses conceitos eles mudam, eles são mutáveis, justamente pela percepção que se tenha desses objetos e dessas categorias no passado dos séculos. Bom, então, meninos, obrigado, parabéns.